amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. Agora em maio, mais precisamente no dia 12, aconteceu o Dia Mundial de Conscientização sobre a Fibromialgia, ou dor crônica. A fibromialgia é uma doença que causa dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia. E para sabermos mais sobre essa doença e também sobre outras dores crônicas que acometem músculos e coluna vertebral, além de formas de controle e de amenizar o sofrimento causado por essas moléstias, está conosco hoje o fisioterapeuta e especialista em fibromialgia, Diego Antônio Ferreira. Diego, além do que, é meu fisioterapeuta, né? Tudo bem, Liz? Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Câmara Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer nosso te receber aqui mais uma vez para falar sobre fibromialgia, né? E, assim, a gente até comentava aqui um pouquinho antes de começar, que exatamente há 4 anos, em maio de 22, você esteve aqui no Câmara Aberta e naquela ocasião falou, né, que nem todo mundo que possui dor crônica tem também um diagnóstico de fibromialgia. Mas que todo fibromiálgico tem dor crônica. Eu peguei essa fala daquele nosso programa de 4 anos atrás. Exatamente. Então, explica para a gente exatamente qual que é essa diferença. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que as pessoas têm que entender. Dor crônica não tem a ver com lesão, né? Não tem nada machucado. A dor crônica, ela vem de um processo disfuncional do corpo, ou seja, o corpo não está funcionando bem no tocante à interpretação de estímulos no sistema nervoso central. E aí, o teu cérebro, bem dizer, né, uma linguagem bem simples, por não estar controlando bem esses estímulos internos e externos que o corpo tem que lidar com eles, essa parte disfuncional, ele acaba interpretando muita coisa como dor, né? Então, para a gente pensar de uma maneira bem óbvia, bem lógica, pensa na fibromialgia, né? O paciente ele tem dor no corpo inteiro. É muito pouco provável que ele tenha o corpo inteiro machucado, né? Então não tem a ver com lesão. Não tem a ver com lesão, não está machucado, né? A forma como a dor é interpretada, ela não está bem conduzida pelo sistema nervoso central. Até brinco com os pacientes, né, que vem muito aquelas histórias assim, falar que a dor é da minha cabeça, né? Eu falo, toda dor é da cabeça, porque... Porque é no cérebro que processa, que né? processa, mesmo quando você tem uma agressão num tecido periférico, né? Então, torci meu pé, virei meu pé e está doendo. Você só vai sentir dor efetivamente quando o teu cérebro processar essa informação, né? Porque essa informação, o cérebro vai decidir se você precisa sentir dor ou não. Então assim, Diego, você está dizendo que se eu torcer o pé, posso não sentir dor? Sim, se o seu cérebro entender que sim. E, inclusive tem pessoas que têm essa disfunção de não sentir a dor, né? Existe isso, né? Existe uma doença... Casos bem raros, né? Isso, existe uma doença genética onde as pessoas são incapazes de sentir dor. Só que, olha como a dor é importante, né? Apesar dela ser uma sensação desagradável, não sentir dor, a expectativa de vida dessas pessoas é baixíssima, é 20 anos, 18 anos. Por quê? Porque a dor ela tem funções, entre elas, proteção. Então, se essa pessoa não sente dor nunca, ela não percebe quando o corpo tem problemas, não percebe quando tem que se proteger. E o cérebro, de maneira sábia, vai fazer o quê? Tem hora que tu podes e deve sentir dor, tem hora que não deve. Então, se tu está em perigo, fugindo de um assaltante e torcer o pé, é hora de sentir dor? Não, é hora de correr, né? E aí, mesmo tendo uma lesão num tecido periférico, né, no teu pé, no teu tornozelo, o teu cérebro vai bloquear, você não vai sentir dor, você vai correr. É aquela história assim, de, assim, a pessoa fica tão abalada, que o cérebro dela não processa, assim, não sei como é que eu cheguei aonde eu cheguei porque isso, na verdade, não senti. Ele processa, a diferença é que esse processo ele não é consciente, né? Então são mecanismos da parte mais profunda do cérebro, vamos dizer assim, né? Relacionada aos sistemas de sobrevivência. E aí o cérebro bloqueia, a pessoa não sente dor. E na dor crônica acontece o contrário, né? A pessoa não tem problema, mas por disfunção nesse sistema que controla quando você deve ou não sentir dor, ele está disparando estímulos ali que fazem a pessoa ter dor. E pode também acontecer de existir um certo grau de dor
Por exemplo, né? Meu caso, ele tem aquela hérnia e tal. Há também essa possibilidade de uma exacerbação dessa dor? Assim, quer dizer, diz aí, a dor é em grau 1, 2, 3, 4 até o 10. A gente que sente isso, está sentindo dor 8, 9, Isso. quando deveria estar sentindo 4. Perfeito. Então, assim, ó, pacientes com dor crônica, pode acompanhar a dor crônica características como hiperalgesia, que é uma palavra bonita para significa isso que você acabou de explicar, numa escala de 1 a 10, por exemplo, é uma lesão que tem uma gravidade 5, mas a pessoa sente uma dor 9, né? Então, é hiperalgesia, sente mais dor do que deveria sentir de acordo com o estímulo que está recebendo. Com parênteses que dor é subjetiva, né? Estímulos iguais para pessoas diferentes, as pessoas sentem dores em limiares diferentes. Mas, obviamente, se eu te beliscar, não é para você morrer de dor, né? Você vai sentir uma dor local ali e tudo mais. Então, a pessoa tem uma dor desproporcional ao estímulo. E isso pode virar, inclusive, uma coisa chamada alodínia. Alodínia? Alodínia. Essa expressão eu ainda não conhecia. Essa palavra é difícil, né? Alodínia. Então, assim, ó, a hiperalgesia tem um estímulo que é capaz de provocar dor, que a gente chama de nocicepção, né? Então, tem uma agressão. Só que a dor, ela é supervalorizada. E a alodínia é um estímulo que ele é não doloroso. Como assim? E a pessoa sente dor com estímulos não dolorosos. Então, assim, por exemplo, estímulos térmicos, né? Obviamente, estímulos térmicos de baixa intensidade. Estímulos táteis. Então, você vai falar para pessoas assim, nossa, a roupa me incomoda. Então, quando a roupa roça aqui na minha lombar, me incomoda. Se eu estou na frente do ar-condicionado, me dói. Né? Por quê? É uma alodínia, né? Ela está tendo um estímulo térmico, tátil e sente dor. Né? Uma dica, né, para pacientes com possível dor crônica, porque, obviamente, é uma questão complexa, né? Então, estou dando só uma dica, né? Isso não crava um diagnóstico. Sim. É tipo assim, aquela pessoa que fala assim, se eu me estresso um pouquinho, me dói. Tem problema. Talvez por causa exatamente dessa dificuldade de qualificar realmente se há um diagnóstico de fibromialgia, se essa dor realmente vai se transformar numa dor crônica, ou se é alguma coisa pontual, é que pode advir daí todos esses preconceitos que se tem em relação a quem tem fibromialgia, porque se ouve muito assim, é coisa de cabeça, isso daí é coisa de quem não tem o que fazer, ou tem um monte desse tipo de pré-definição. Os preconceitos, os rótulos, né? O que acontece é o seguinte, Elis, ao longo da história da saúde, né, se desenvolveu um modelo chamado biomédico, que é um modelo já ultrapassado em saúde. Eu não estou falando de fisioterapia, não estou falando de fibromialgia, estou falando de saúde em geral, inclusive para doenças infecciosas. Então, o modelo biomédico ele é um modelo ultrapassado. O que é o modelo biomédico? O modelo biomédico é o seguinte, você tem um problema, então eu acredito que aquele problema existe por alguma coisa que vai ser identificada num exame de imagem, de sangue, eu vou ter uma prova cabal de que existe a doença ou o problema, né? Com o avanço dos estudos, foi se vendo que esse modelo ele é muito falho. Só que esse é um modelo... Nem tudo pode ser quantificado por aquele tipo de teste. Perfeito, exatamente. Só que esse modelo é um modelo predominantemente cultural hoje. Então a pessoa ela acredita que se ela tem um problema, ela vai achar aquele problema em algum exame, alguma coisa. E você tem uma série de doenças, uma série de problemas que eles não são quantificáveis por exames objetivos, né? Que eles são quantificáveis por exames subjetivos. E mesmo problemas que têm uma quantificação até objetiva, às vezes são difíceis de serem diagnosticados dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Endometriose, que é um problema que dá em mulheres, que é tecido do interior do útero que cai na cavidade abdominal e não deveria estar lá. Tu vai ver estudos que os exames de imagem não identificam endometriose, que até a laparoscopia muitas vezes não identifica, tu só identifica na histologia. O que é histologia? Tem que entrar lá na barriga do paciente, tirar um pedaço do tecido, levar para o microscópio e olhar no microscópio. É prático fazer isso com as pessoas? Não, né? Já pensou que toda paciente que chega lá, se tiver que fazer uma cirurgia para fazer um diagnóstico, isso não é aplicável no dia a dia, né? Então você precisa... Criou-se parâmetros. Você precisa construir outras maneiras de diagnóstico. E aí você constrói ferramentas clínicas, onde dentro do consultório, com questionários, né, coisas
que você gradua ali sintomas, sinais, história, qualidade de vida, etc. E aí você encaixa o paciente dentro daquele perfil diagnóstico. Ó, esse paciente aqui ele tem um perfil de fibromialgia. Então vamos acompanhar, ver se isso se comprova ou não, né? Um desses parâmetros seria, digamos, se falava assim, você tem ali há 3 meses, 4 meses, Isso. Um grau de dor... Isso. Então, quando a gente vai diagnosticar dor crônica, um pré-requisito para a dor ser crônica é ela estar presente há no mínimo 3 meses. Não significa que toda dor que tem mais de 3 meses é crônica, mas a dor crônica ela não pode ter menos de 3. Por quê? Porque se a dor vem de uma lesão, a lesão normalmente ela cicatriza em até 3 a 6 meses, dependendo da lesão. Logo, se você está com uma dor há menos de 3 meses, ainda tem uma dúvida muito grande se essa dor vai ser uma dor porque está machucado, né? Ou se é uma dor que não tem nada machucado, é só um processo disfuncional, como a gente está falando no começo. Então, a gente tem que começar, vamos dizer assim, a educar os nossos pacientes, a nossa população, para esse modelo mais atualizado, que a gente chama de modelo biopsicossocial. Biopsicossocial. Ele é autoexplicativo, né? Bio de corpo, psico, estou falando das suas características de personalidade, emoções, né? E social, do ambiente que você está inserido. Então começou a se ver que o ser humano e as doenças e os problemas, né, a gente não consegue justificar só no bio, só no corpo. Para entender e resolver de vez, ou pelo menos ter tratamentos mais eficazes, a gente precisa abordar essa complexidade biopsicossocial. E aí, quando a gente fala de coisas psicossociais, por exemplo, dificilmente você vai ter exames que vão mensurar isso. Exames que eu digo assim, um exame de sangue, um exame de imagem. Você tem exames clínicos, você tem avaliações de questionários, de história, de outras coisas que também são muito importantes. São tão importantes quanto um exame de imagem. Só que as pessoas acabam não valorizando muito, porque não é algo que você pega, né? Que você vê uma foto, né? Mas são tão importantes quanto. E daí também advém a dificuldade, por exemplo, que muita gente tem em conseguir tanto o diagnóstico da fibromialgia, quanto, digamos assim, um reconhecimento. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, nós temos aqui uma servidora aqui na Câmara, que ela passou muito tempo com dores pelo corpo todo, não conseguia identificar, ninguém identificava, aí trocaram ela de setor, mas não resolvia. Mas ela não conseguiu, digamos assim, na perícia, um afastamento. Sim. Até para poder investigar. Tinha um Até para poder investigar qual seria a origem desse problema. E agora parece que foi diagnosticado realmente a fibromialgia e tal, tá, aí é outra coisa. Mas até ela chegar nesse nível de conseguir provar que realmente tinha um problema, tinha um problema, foi uma batalha. Claro, e é por causa disso também, né? Mas aí isso é um gap da formação dos profissionais que estão no mercado. Porque assim, vamos lá, o diagnóstico de fibromialgia, ele existe há décadas já. Tá? Só que ele, como a gente falou, não é um diagnóstico que você vai ter no exame de sangue ou de imagem. Então, a Associação Americana de Reumatologia, ela criou os critérios para o diagnóstico, que antigamente era uma história assim, de pontos no corpo, que você palpa e etc., junto com a história do paciente, tudo mais. E aquela história de ter que ter 4 pontos, pelo menos 4 pontos diferentes. O critério antigo, eles mapearam 19 pontos, e aí o profissional tinha que palpar e encontrar pelo menos 11 dolorosos. Dos 19, né? E além disso, tinha questões também de características da história do paciente. Em 2010, isso foi atualizado, não se faz mais essa avaliação dos pontos. Um dos motivos é porque isso é muito falho do ponto de vista clínico da capacidade técnica da pessoa que vai fazer. Então, por exemplo, na minha área, eu trabalho com palpação. Teoricamente, eu sou um bom palpador, mas tem profissionais que vão fazer esse diagnóstico e não têm essa capacidade palpatória, então a chance deles errarem é muito grande, né? Mas eles conseguiram criar um questionário diagnóstico que ele vai criando como se fosse uma pontuação, um score, aonde você faz esse questionário com o paciente e aí você vai ver o score que esse paciente fez. E se ele tiver, aí tem um score, né, de provável, possível ou improvável, né? Então, se tiver alto, que é o provável, essa pessoa tem aí, segundo os dados estatísticos do questionário, perto de 90% de chance de ter fibromialgia. Que esse questionário tem uma assertividade próxima de 90%, o que para a área da saúde é muito alto, tá?
vários exames que são feitos aí não têm essa assertividade. Exames, inclusive, de imagem. Aí, se for possível, tipo assim, esse paciente está na dúvida, né? Ele pode ter, mas ainda não é um diagnóstico totalmente fechado. O que significa? Não significa que não tem, significa que você tem que ir acompanhando o paciente e ver se você coleta mais dados para fechar o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é parte disso, é uma investigação. Vou investigar o que você tem. Muitas vezes eu consigo investigar tudo num atendimento, às vezes precisa de 2, às vezes precisa de 3, né? Depende da complexidade do caso da pessoa. E tem aquela pessoa que parece ter e não tem. Aí você vê assim, não, ó, como por exemplo, várias que eu já avaliei, falam, você tem dor crônica, mas não é fibromialgia. Não é fibromialgia. Porque se criou também uma muleta em cima da fibromialgia, né? Tudo que eu não sei dizer o que é fibromialgia, e não é isso, não é verdade. É muito complexo mesmo, e é complexo aqui o nosso papo, a gente tem que dar um pequeno intervalo, é só o tempo da gente renovar a nossa aguinha aqui e na volta a gente continua falando mais sobre essa complexidade toda da fibromialgia e das dores crônicas. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje está falando sobre fibromialgia e dor crônica com o fisioterapeuta especialista em fibromialgia, Diego Antônio Ferreira. Diego, a gente acabou o bloco anterior falando da complexidade que é se ter esse diagnóstico. Mas aí eu queria agora te perguntar que causas existe uma predisposição, por exemplo, para se desenvolver fibromialgia? Há alguma coisa que pode ser considerada como uma causa provável desse desenvolvimento ou não há isso? Então, vamos lá, né? Como a gente falou anteriormente, então, um processo de saúde é um processo biopsicossocial. Então, a gente sempre tem que levar em conta essas esferas e a complexidade disso. Não é algo simples. Vou dar um exemplo simples para o telespectador, para ver, que vai lembrar muito, né? Quem viveu a pandemia. Você estava numa casa lá junto com a pessoa. Como é que um pegava Covid e o outro não? Por que isso acontecia, né? Obviamente, passa por esse raciocínio do biopsicossocial. Como está o bio, seu físico, sua saúde, se exercita, não exercita, é sedentário, não é sedentário, se alimenta bem, se alimenta mal, dorme bem, dorme mal, está estressado, não está estressado. Tudo isso interfere no seu sistema interno. E aí a gente tem as coisas externas que geram influência no teu sistema interno. Então, as tuas emoções, como é que está a tua cabeça, com sua família, com seu trabalho, suas emoções, sua personalidade, você é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa feliz, né? Como é que está a sua vida? E, obviamente, o ambiente. Então, se você está num ambiente que é saudável no trabalho, sua casa é um ambiente saudável, as demandas, né? Até climáticas, né? Então, pessoas às vezes que vivem em locais de clima muito extremo, ela tem um conforto térmico naquele clima extremo, porque são coisas que vão afetar de fora para dentro do seu organismo, o teu corpo tem que ir lidando com isso. Então, o processo ele é bastante complexo. Por isso, quando a gente fala em processos que são complexos, multifatoriais, é muito complicado você falar em uma causa, né? Você, é isso aqui. Porque se tivesse uma causa, teoricamente, seria muito fácil de tratar. E não é tão simples o tratamento. Por quê? Não é porque as terapias são complexas, e sim é você tentar o entendimento do que mais vai responder naquela pessoa. Por isso que se você pega o resultado dos estudos terapêuticos, os resultados são um pouco heterogêneos no sentido assim, não tem nenhum tratamento que melhora pra caramba todo mundo, né? Então você pega um tratamento, esse tratamento melhora legal um grupo, esse tratamento melhora um pouquinho melhor o outro, né? Então o tratamento ele acaba sendo multimodal, porque você tem que abordar, né, aspectos biopsicossociais. Então, a causa,
Ela São. é biopsicossocial. Sim. Então, normalmente são pessoas que têm alguma questão de vida importante ali, ou de hábitos de vida, ou de relacionamento, ou de estresse, ou de traumas psíquicos passados, né? Então, por exemplo, eu já conheci pacientes que desenvolveram fibromialgia após perda de entes queridos. Então, teve um trauma emocional muito forte, né, e tudo mais. E olha que legal, uma dessas que eu conheci, a fibromialgia dela passou. Ela ficou com fibromialgia tipo 5 anos, algo assim, né? Foi diminuindo, né? Você vê que tinha um aspecto psíquico, emocional muito forte. Já tem outras que a gente viu que a parte física tinha um peso grande, né? E que o tratamento físico fazia muito bem para ela e tudo mais. Tem o paciente que precisa dos 3 exatamente. Então, precisa do físico, né? O físico melhora um pouquinho, o psíquico melhora um pouquinho, melhora as relações de dia a dia, né? Melhora um pouquinho. Então, assim como tem muita coisa que pode fazer a fibromialgia se manifestar, não dá para dizer assim, vai ser isso aqui que vai causar com certeza a fibromialgia, até porque a gente, né, eles vivencia mesmas situações de maneiras diferentes. Certo. Né? Se nós somos sócios numa empresa, a empresa toma um prejuízo financeiro, pode ser que eu veja de uma maneira e você veja de outra. Né? É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. A né? mesma situação, mas sofrimentos às vezes diferentes. Diferentes. Né? Não que um seja mais importante do que o outro. Não. São só diferentes. Diferentes. E aí, obviamente, seu corpo vai ter manifestações diferentes também. Tá, e agora, assim, pegando um aspecto físico mesmo. Por exemplo, doenças reumáticas e autoimunes, como as minhas, por exemplo, podem ser fatores também, digamos, não causadores, mas que dê essa predisposição para o desenvolvimento da fibromialgia? Sim, por quê? Mas aí a gente vai voltar lá no biopsicossocial. A doença reumática, ela também parte desse raciocínio, né? Claro, quando a gente entra em algumas doenças reumáticas, algumas têm especificidades genéticas, mas não é a maioria, né? Porque a genética não dá para a gente mudar, né? Você nasceu com aquela genética. Mas assim, a doença reumática, o paciente que ela se manifesta e está descompensada, esse paciente está passando por esses problemas biopsicossociais. Vou te dar um exemplo, assim, falar de fisiologia um pouquinho. Imagina você é uma pessoa que tem uma vida muito estressante, né? Então você vai liberar muito cortisol, que é um hormônio que a gente libera em situações de estresse. Cortisol, ele vai gerar uma bagunça no seu sistema imune. Né? Num primeiro momento, ele deprime o sistema imune, mas se isso for crônico, isso vai bagunçando o teu sistema imune. Porque o nosso corpo, ele funciona com sistemas coordenados, né? Então, o sistema autonômico, que é o nervoso, de sobrevivência, o endócrino, que é o hormonal, e o imune, eles trabalham em conjunto. Se um está descompensado por algum motivo, isso tem uma tendência de descompensar os outros. Por isso que o paciente com doenças reumáticas, ele acaba muitas vezes virando um paciente com fibromialgia, porque a doença reumática já parte de descompensações ali desses sistemas, né? E aí, por isso que você vê nos estudos terapêuticos que quando você melhora hábitos de vida desses pacientes, eles melhoram muito. Então, o paciente que se exercita, o paciente que, se tem histórias que são relevantes, faz psicoterapia ou tratamentos psiquiátricos, né? Então, por exemplo, você tem remédios psiquiátricos que reduzem dor. Olha que legal, né? Então, às vezes a pessoa tem dor, toma um ansiolítico, a dor reduz. Mas espera aí, não é um remédio para dor, né? É um ansiolítico, por que a dor reduz? Porque está tudo dentro desse pacote aí que a gente está conversando. Predisposição a quem tem já alguma doença reumática instalada, a chance é maior de ter. Mas também não é um condenatório, né? Sim. Existe um contexto ali que tem que ser avaliado. É sempre o combo, né? Sempre o combo. Sempre o combo. Mas ainda tem, por exemplo, vamos pegar aqui os problemas, né, no caso. Claro. Por exemplo, assim, né, tem muita gente que confunde, por exemplo, artrite, e aí fica tomando, tem artrite, ou às vezes não tem artrite, às vezes é outra coisa, mas fica tomando um anti-inflamatório, daí resolve um pouco, daqui um pouco volta tudo de novo. Para de tomar, volta tudo de novo. Isso está dentro disso que você falou. É tão difícil de ter esse diagnóstico porque é complexo, né? É complexo, só que assim, o problema muitas vezes é a pressa,
Então a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, né? Então as pessoas elas querem as respostas de tudo para ontem e tem coisas na área da saúde que é necessário um processo observacional. Então se você for pegar as doenças reumáticas, bons reumatologistas, a não ser que seja um caso muito claro, assim, já aquele muito típico, né? Normalmente ele não vai sair te dando o diagnóstico da tua doença reumática na primeira consulta. Ele vai te avaliar, vai ter as pistas, né? Então, um exame de sangue lá, deu um FAM positivo, que é um exame de sangue que, por exemplo, dá positivo em artrite reumatoide. Talvez tenha artrite, mas eu não vou cravar que você tem artrite. A gente vai avaliar, vamos ver se a tua evolução é típica de uma evolução de artrite, se não é. E o problema muitas vezes é esse, né? Que as pessoas elas estão esperando uma resposta imediata para ter uma solução imediata. E isso muitas vezes não é possível. Então, o que acontece muito que eu vejo também, eles têm um lado às vezes de um gap profissional, de profissionais às vezes que não conduzem bem o processo, mas tem o outro lado também de pacientes que, fui lá uma vez, não resolveu, vou no outro, que não resolveu uma vez, vou no outro, e a pessoa fica pingando, né, de profissional em profissional, e aí dificilmente ela vai chegar numa solução também, ela vai ficar fazendo tratamentos paliativos, tem inflamação, toma anti-inflamatório, tem a dor, toma um analgésico, só que isso dificilmente vai levar ela num caminho que vai ajudá-la a controlar o problema efetivamente, melhorar a qualidade de vida grandemente. Né? Bom, então agora vamos, vamos começar a entrar na questão das dores crônicas que não são necessariamente fibromialgia. Ainda, falando assim em prevalência, os problemas de coluna, músculo esquelético, coluna vertebral principalmente, ainda são os mais frequentes. Os mais frequentes. A dor lombar principalmente. A dor lombar é uma das maiores causas, né, de afastamento, é a dor disparada, a dor mais frequente. Aí dentro dessa dor lombar tem um misto aí de dores, né? Você tem dores que são dores de lesão, o cara que fez uma hérnia de disco aguda, a pessoa que machucou, que teve um trauma, tudo mais, e tem as dores crônicas, que aí entra o raciocínio, como a gente falou da fibromialgia, né? Não tem nada machucado. O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que o paciente crônico, ele é mal diagnosticado e, consequentemente, maltratado. E aí ele não tem uma evolução favorável e muitas vezes acontece com ele coisas que o pioram, né? O profissional que deveria ajudá-lo acaba piorando. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma dor lombar, você vai num profissional de saúde que pede uma ressonância magnética. E aí ele olha a tua ressonância, aparecem alguns desgastes lá, o que se você tem mais de 30 anos vai começar a aparecer, né? É mais comum aparecer a partir dos 30, antes dos 30 pode aparecer, mas é mais comum a partir dos 30. Ele vai falar, tá vendo, tem um desgaste aqui, isso está causando a sua dor, sua coluna é uma coluna da pessoa de 70 anos, dá esse tipo de informação, né? E aí o paciente ele começa a achar que a coluna dele é frágil, que a coluna dele vai quebrar a qualquer momento. Ele começa a desenvolver um processo chamado cinesiofobia, que é medo de movimento. Aí ele começa... E aí piora, porque daí não vai fazer exercício. Exatamente, tu pegaste no ponto. Aí a funcionalidade dele vai progressivamente caindo, porque ele vai ficando cada vez mais estático, se mexendo menos. Só que pacientes com dor crônica, quanto mais eles são sedentários, menos eles se mexem, mais medo eles têm, pior eles ficam. E aí esse cara começa a entrar num círculo vicioso, né? Então, talvez aí quem está assistindo na televisão, o seu programa já passou por alguma coisa dessa. Porque isso, infelizmente, ainda é bastante frequente, né? O profissional que deveria educar, muitas vezes ele deseduca, vamos dizer assim. E às vezes assim, quem sente, acaba, às vezes é inconsciente isso, você acaba ficando com esse medo e esse medo acaba meio que te dominando e conscientemente se parar para pensar, até você consegue entender que melhor é você se movimentar, é você enfrentar. O paciente ele é a parte frágil do processo, né? O paciente ele é a parte frágil do processo. Então, o paciente ele precisa passar primeiro pelo acolhimento. Então, assim, a pessoa chegou lá com dor, ninguém vai fazer uma consulta porque gosta de ir no médico, gosta de ir no fisioterapeuta, gosta de ir com o profissional. Só vai porque ela precisa. Então, vamos lá, vamos acolher, vamos entender o que você tem, né? E aí, a partir do entendimento, te dá um tratamento. Mas aí a gente vive hoje, às vezes, um processo muito mais mercadológico do que terapêutico, onde você está mais preocupado em vender o tratamento do que tratar a pessoa em si. E aí a gente vai ter esse tipo de problema, porque eu não te avalio, né? Eu só saio
ou pedindo exames ou dando procedimentos na tentativa de E isso vender alguma isso coisa. é um problema não apenas nessa questão da dor, mas muito também nessa questão de tratamentos alternativos que, na verdade, só querem te vender uma outra forma de você ter Tem muita coisa furada no mercado aí, que se vende, que eles botam uma capa de ciência, que é uma capa muito frágil, que se você for olhar, não tem nada baseado assim em uma ciência robusta, mostrando que aquilo realmente funciona, né? E que se vai empurrando para as pessoas aí, né? A gente tem aí várias coisas sendo empurradas no mercado que infelizmente realmente não são eficazes e as pessoas estão comprando, gastando dinheiro, gastando tempo, né? Então a dica que eu daria, a dica que eu daria para as pessoas é, primeiro, procure profissionais realmente que você perceba que ele está mais preocupado em te ajudar do que te vender. Acho que é um bom começo. Né? Porque aquela pessoa que chega te empurrando 1000 protocolos, 1000 procedimentos, né? Ou 1000 exames, geralmente não é o melhor caminho. Né? Tem exceções, óbvio, né? Eu estou generalizando, mas fica essa dica aí para quem estiver assistindo. Ainda é melhor você pesquisar realmente se aquele profissional, ou dito profissional, se ele realmente passou por uma formação adequada. Claro, também, né? sem dúvida. Sem dúvida, porque isso não deveria ser, mas também é um problema que tem no mercado. Nossa, o nosso segundo bloco voou. E no terceiro a gente ainda tem muita coisa para falar aqui, tá? A gente ainda nem começou a entrar em tratamento, nem em outras coisas mais. E tem uma pesquisa que o Diego fez que ele também vai dizer para a gente qual foi o resultado dessa pesquisa no próximo bloco. É só o tempo da gente descansar um pouquinho e tomar mais uma aguinha. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que está no último bloco, mas a gente ainda tem muito assunto aqui com o Dr. Diego Antônio Ferreira. Diego, a gente falava aqui até agora no nosso pequeno intervalo, dessa questão das pessoas ficarem com medo de ter dor e aí, quando faz alguma coisa, sente a dor porque tinha o medo de ter a dor. Isso chama o quê? Predisposição? Não, a gente costuma dizer que são amplificadores, né? Então, quando a pessoa tem um problema, uma dor crônica, a gente tem coisas que são amplificadoras do sintoma ou da disfunção em termos de capacidade funcional da pessoa, né? Que faz a pessoa perder a funcionalidade. Que são uma palavra também diferente, que chama nocebo. Né? Como? Nocebo. 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 Tem o placebo, que o placebo é o quê? É aquela história de você estar confiante no tratamento, achar que vai melhorar e isso jogar a favor da sua melhora, né? Então, toda pesquisa que você vai se testar um tratamento, você tem um grupo placebo, que é um grupo que está recebendo um tratamento que é ineficaz, mas que o grupo não sabe, né? O grupo acha que está sendo tratado. Por quê? Porque isso, por si só, melhora a pessoa, né? E tem o oposto, que é o nocebo. O que é o nocebo? É a pessoa que começa a ter crenças negativas sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Como a gente falou anteriormente, recebe informações negativas de profissionais, informações equivocadas, e ela começa a criar processos de medo, de insegurança, né, e vão gerando fatores amplificadores de sintoma e de disfunções, de problemas no seu organismo. Tá, e agora voltando à questão da fibromialgia, quando tu estiveste aqui, tu estava procurando mais pessoas para participar da pesquisa que você fez para tratamentos a partir da osteopatia, que você é osteopata, né? Isso mesmo. Para
fazer essa pesquisa de quais tratamentos seriam mais adequados para quem tem fibromialgia. Como é que está essa pesquisa? Então, a pesquisa, o que a gente pesquisou, né? A gente está pesquisando o efeito agudo. O que é agudo? Um efeito de curto prazo, imediato, do tratamento osteopático, que é um tratamento de terapia manual, nos pacientes com fibromialgia. E medindo isso na dor e na qualidade de vida deles, né? A gente já fez com 40 pessoas e a estatística preliminar mostra que a gente tem um efeito melhor na dor do que na qualidade de vida. O que é esperado? Por quê? Porque se a gente está falando que o problema ele é complexo, ele é biopsicossocial, é sistêmico, né? Envolve várias coisas, dificilmente um atendimento, né, de um tratamento vai ter um grande efeito, né? Pô, Diego, mas se é assim, por que você não fez 5, 10 atendimentos então? Porque como essa pesquisa é uma pesquisa onde eu sou um pesquisador independente, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter pacientes. E as pessoas têm muita resistência a vir ao atendimento, né? Então, conseguir 40 para ir uma vez lá já foi difícil. Conseguir que essas 40 fossem lá 5 vezes, 10 vezes, muito mais difícil. Então, se você vai perdendo o paciente dentro da pesquisa, isso vai enfraquecendo o poder estatístico da pesquisa. Mas tu pretende publicar? Como é que Então, vai aí a fazer? gente está estudando, ver se a gente faz uma publicação em formato de estudo piloto, que é para esses dados não ficarem guardados numa gaveta lá, né? Para eles terem acesso às pessoas. Estudo piloto é um estudo, vamos dizer assim, preliminar, para servir de base para estudos maiores, ou se a gente dá sequência na captação de pacientes para seguir com o estudo, tá? Mas hoje a gente está mais na tendência do estudo piloto do que na sequência da captação pelas dificuldades logísticas de paciente, de ter paciente. Apesar de o atendimento ser gratuito, as pessoas acabam não indo, né? Ou dizem que vão e não vão, faltam. E aí o problema é que uma pesquisa não se faz sozinho, não é só o meu tempo, né? Então eu tenho pessoas lá que me ajudam, que trabalham comigo. Então é muito complicado pegar uma pessoa num sábado à tarde, por exemplo, e tirar ela da família dela, de outras coisas que ela poderia estar fazendo para estar lá comigo da 1 da tarde às 7 da noite, e a pessoa fala que vai e falta, por exemplo. Aí a gente fica lá olhando para as paredes, esperando o próximo chegar, né? E então, assim, a gente tem essas dificuldades operacionais. Mas pretende, então, pelo menos assim, tem algum prazo para tu publicar Então, essa preliminar, esse piloto? publicar não é tão simples também quanto as pessoas pensam, né? Não é uma coisa assim, fiz o estudo, Vou publicar. vou publicar, mando para a revista. Você consegue fazer isso, só que em revistas ruins, de baixa qualidade, né? Que não tem tanto reconhecimento. Não tem nenhum tipo de respaldo, né? Porque existem o que a gente chama de revistas predatórias, que elas ficam cobrando para publicar, então elas não estão preocupadas com a qualidade do estudo, né? Revistas sérias, mesmo que não as top de linha, mas as sérias, então você vai pegar o estudo, você vai mandar para a revista, aí ela vai cair na mão de um revisor, que vai ler o seu estudo, vai fazer uma revisão do seu estudo, devolve para você, aí você faz as alterações que ele pedir, devolve para a revista de novo. Então, esse é um processo que leva muitas vezes meses, até anos, porque tem falta de mão de obra, sabe? Esses revisores de revistas, normalmente as pessoas elas não são remuneradas para isso. Elas fazem para ajudar as revistas, fazem por status profissional, porque para estar no currículo. Então, assim, elas não têm uma carga horária de 8 horas dia fazendo isso, né? O que se a revista muitas vezes recebe um volume muito grande de artigos, imagina que tem uma fila, leva um tempo, né? Então não é tão simples publicar também. Mas espero aí que dentro de 1 ano a 2 anos esteja publicado. E assim, a gente falou aqui, tu acabou de citar um caso de dificuldade no mercado de profissionais que façam essa revisão desses artigos, até porque a pessoa também tem que ter algum conhecimento de alguma na área ou algumas áreas para conseguir fazer essa revisão com mais segurança, né? Mas também na área da fisioterapia, você está desenvolvendo um outro trabalho, que é um trabalho em paralelo ao trabalho que você faz como fisioterapeuta, como osteopata, dando indicações como manejar a questão da profissão do fisioterapeuta? Sim, o que acontece, né? A gente tem hoje muita faculdade de tudo, né? O financiamento estudantil ele não é ruim, mas ele potencializou muito as pessoas não quererem fazer o técnico e ir para o superior.
Então a gente tem um monte de profissionais jogados no mercado, faculdade em cada esquina, faculdades à distância, né? Que é uma outra briga que existe aí também para as faculdades da área da saúde, né? Porque estão surgindo faculdades à distância, né? E aí vão sendo jogados profissionais no mercado. E esses profissionais, eles chegam no mercado sem nenhum tipo de treinamento de carreira, do aspecto de vista de gestão de carreira. Eles sabem fazer aquilo que eles estudaram, né? O médico sabe fazer medicina, o fisioterapeuta, fisioterapia, o fono, fonoaudiologia, mas fala para ele assim, tá, e como é que você vai conseguir paciente? Não sei, né? Então, como é que você vai fazer um processo de marketing, por exemplo? Precificar mesmo o teu trabalho. Coisas básicas, como precificar o trabalho, né? As pessoas não sabem. Então, elas meio que tentam copiar o que os outros estão fazendo e ficam ali patinando, né? Então, esse processo que é como se fosse uma mentoria que eu dou para esses fisioterapeutas é voltado para isso, para mostrar para eles um passo a passo de construção de carreira. Ó, começa por aqui, passa por aqui, tem que fazer isso, né? Existe uma sequência lógica que ela tem que ser seguida. Porque se você só chega querendo trabalhar, a maioria das pessoas patinam, não sai do lugar. Um erro bem comum, por exemplo, é a pessoa ela querer fazer tudo. Ninguém é bom em tudo, né? Você vai escolher uma coisa que você vai ser boa naquela área. Aqui tem um ditado que diz, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Você tem que falar com alguém. Então, se você fala com todo mundo, se você quer fazer de tudo, isso é um erro comum, por exemplo, né? Mas você está dando mentorias, fazendo grupos de discussões, como é que está atuando nessa questão? A gente tem uma plataforma onde as pessoas entram em contato com a gente apresenta o processo, vê se a pessoa tem perfil, né? Porque também entrar uma pessoa lá que não tem perfil para a gente também não serve, né? E aí tem duas modalidades. A gente tem uma modalidade em grupo, que é mais voltada para quem está bem no começo, saindo do zero, né? Isso não significa tempo de formado, né? Porque a gente tem pessoas aí com 15 anos às vezes, de carreira que estão num processo ainda muito mal construído. Às vezes ele saiu da faculdade, foi direto, digamos assim, para o mercado de trabalho, foi absorvido por uma clínica. Foi funcionário a vida inteira, né? Ou está querendo trocar de carreira. Tem muita gente que trabalha em hospital e quer sair do hospital, vir para atendimento particular, porque o hospital demanda muito da saúde do profissional. A gente tem inclusive estudos mostrando, né, o quanto que a saúde do profissional vai debilitando com os anos de hospital, porque são rotinas puxadas, com alteração de sono, com nível de estresse alto, pressão alta, né? Então, assim, aí tem essa parte em grupo. E para pessoas que já têm algo construído, que estão precisando, na verdade, alavancar, né, acelerar, a gente tem um processo que é mais individualizado, que aí faz parte do grupo também, mas tem reuniões de análise mais individuais, coisas mais individualizadas dentro do processo dela, né, onde a gente diagnostica onde é que ela está com dificuldade, fala, ó, dentro desse diagnóstico, precisa fazer isso, né? Como se fosse uma consultoria ali para ela ir trabalhando as coisas que precisam ser trabalhadas. E quem quiser saber como é que está esse trabalho, é o quê? No @Diego Ferreira? Só no Instagram lá, @dr.diegoferreira. Diego Ferreira, no Instagram. Tá. E agora, voltando aqui para o nosso tema, especificamente, né? Tem muita gente que confunde, né? Eu mesmo, tá? De vez em quando confundo. Agora há pouco a gente conversava aqui no isso até nossa intérprete de Libras até falou assim, ó, eu fiz uma vez quiropraxia, certo, que era para ver o que era e tal. Então, fala pra gente aqui, você que é osteopata, fisioterapeuta, e qual é a diferença de todas essas modalidades? Assim, as pessoas elas confundem muito desfecho clínico com especialidade, né? Vou exemplificar o que é isso. O que é o desfecho clínico? É a melhora de uma questão sua, né? De uma dor, de um problema, a partir de um procedimento. Então, por exemplo, eu fui lá e fiz uma técnica manipulativa na sua coluna lombar, aquelas técnicas que fazem estalido. Então, aquela técnica melhora a dor lombar, né? Então, você tem estudos que mostram quem que é o cara com qual tipo de dor lombar que aquela técnica vai ser boa. Só que essa técnica ela é usada pelo osteopata, ela é usada pelo quiropata, ela é usada pelo fisioterapeuta que faz outras áreas da fisioterapia também. Então, as pessoas confundem muito técnica com especialidade, né? A especialidade, a osteopatia, é uma linha de estudos
né, dentro da fisioterapia, do entendimento diagnóstico do paciente, terapêutico, através da terapia manual. Quiropraxia é algo similar, mas não é igual. Por quê? Porque a quiropraxia ela tem uma outra filosofia, uma outra forma de ver o paciente, né? Mas dá para dizer que tanto a osteopatia quanto a quiropraxia são especialidades dentro da fisioterapia? São especialidades. Não só dá para dizer como são, porque assim, o que é especialidade? Que é uma confusão grande das pessoas também. Especialidade, ela não é para o profissional. Especialidade, ela é para o paciente. Como assim? Quando você vai num médico ortopedista, que ele é especialista em ortopedia, ele ser ortopedista não é para ele botar o diploma dele na parede e falar, olha, eu sou bonzão, eu sou ortopedista. É para o paciente saber o seguinte, aquela pessoa tem uma capacitação técnica mínima para me dar um bom atendimento em ortopedia, né? Mas você pode chegar num pronto atendimento e ser engessado por um médico da generalista, vamos dizer assim, que não é especialista. E ele não está ferindo os princípios éticos, né? Está no pronto atendimento, você chegou o braço quebrado, vai te engessar o braço. Mas se você quer um atendimento que precisa de uma nuance mais especializada, você vai procurar um especialista, né? E isso vale para tudo. E na fisioterapia é igual. Então, quer ver um exemplo da desgraça, né? A pessoa vai fazer cirurgia plástica com gente que não é cirurgião plástico, né? E aí fica com lesões sérias, muitas morrem, né? Qual foi o erro aí? O cara não é cirurgião plástico, ele não tem capacitação técnica para aquilo ali que ele está fazendo. Agora, tem coisas mais de âmbito geral que qualquer um pode fazer. E na fisioterapia é igual, então a gente tem as especialidades da fisioterapia. Então, o osteopata especialista de verdade, né? Porque tem muita gente que se diz não é, na quiropraxia é a mesma coisa. A fisioterapia tem especialização em saúde da mulher, especialização em oncologia, em fisioterapia aquática, em neurologia, ortopedia, esportiva. Então, tem uma gama de especialidades, né? Obviamente, fisioterapia pélvica, dentro do que você precisa, você tem uma pessoa que ela é mais apta a te dar aquele atendimento. Então, vou te dar um outro exemplo. Imagina que a paciente tem incontinência urinária de esforço, que é quando o músculo do períneo lá que segura o xixi está fraco, ela está perdendo o xixi quando tosse, quando corre, quando espirra. Se eu quiser dar um tratamento de treinamento muscular para ela, eu posso dar, né? Ir lá e fazer exercício com ela para isso. Mas do ponto de vista de capacitação técnica, eu não sou a pessoa mais capaz, né? A pessoa que é especialista em fisioterapia pélvica vai ser muito mais capaz que eu. E o que eu faço, Diego? Eu não faço, né? Se eu identifico que a pessoa tem um problema, eu encaminho, correto? E é isso, as especialidades são isso. Então as pessoas confundem muitas vezes especialidade com técnica, com desfecho clínico. Acham assim, osteopatia é instalar as pessoas. Não, osteopatia é um meio de ver o paciente e tratá-lo. Instalar é uma ferramenta que pode ser usada, pode não ser usada. Assim como tem outras ferramentas terapêuticas em diversas áreas, né? O nosso tempo voou. Eu ainda queria perguntar outra coisa para ti e vai ter que ficar para o próximo programa. Não, vamos marcar o parte 2. Parte 2. Diego, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui, por trazer todo esse conhecimento e também distribuir o teu tempo em favor da boa ciência, né? Não, claro, é um prazer, né? Então, ajudar as pessoas, saber que as pessoas escolham um caminho melhor. Educação, sem dúvida, é uma das melhores formas das pessoas terem uma melhor saúde. Tá? Isso aí não é opinião, isso também é ciência. Tá? Obrigada, Diego. De nada, um prazer. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja aqui na TV Câmara Itajaí ou nas nossas redes sociais pelo @Câmara Itajaí e no YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. E assim, lá no YouTube, não se esqueça, tá? Vem crescer com a gente. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações e faça boa e correta informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.